expressa seu carinho por Timóteo, lembrando-se das suas lágrimas e desejando vê-lo para que sua alegria seja completa. Ele destaca a fé genuína de Timóteo, que foi influenciada por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Paulo está convencido de que essa fé habita em Timóteo e o incentiva a continuar firme na fé. Oração. Deus, agradeço por nos mostrares a importância da influência familiar na formação espiritual. Como Lloyd e Eunice influenciaram Timóteo, ajudas a mim também a ser um instrumento de fé e amor para aqueles ao meu redor. Dá-me a sabedoria e a coragem de transmitir a verdade a outros, como Paulo instruiu Timóteo. Amém. Referência a outro versículo. Porque eu sei em quem eu confiei e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Esse versículo mostra a confiança de Paulo em Deus e sua segurança na salvação, o que é um exemplo para nós também confiarmos em Deus e na sua fidelidade. Eclesiastes 3:20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. É uma poderosa e concisa afirmação sobre a universalidade da morte e a igualdade fundamental de todos os seres vivos. No contexto de Eclesiastes 3, o versículo serve como o ponto culminante da observação do pregador sobre a falta de controle humano e a futilidade da vida debaixo do sol. Perspectiva puramente terrena. O versículo 19 já havia estabelecido que na morte, o ser humano não tem vantagem sobre os animais, pois ambos compartilham o mesmo fim físico. Ponto-chave. Destino comum. Todos vão para um lugar. Refere-se à sepultura e ao retorno à terra, o destino físico comum a toda a vida. Origem e fim. A frase, feito do pó e ao pó voltarão, é uma citação direta da narrativa de Gênesis 3:19, servindo como um lembrete da fragilidade, da existência humana e da sua dependência material. Vaidade anulada. A morte anula as distinções de riqueza, poder ou sabedoria que existiam na vida, reforçando o tema principal de Eclesiastes. Tudo que é puramente terreno é vaidade, efêmero, sem sentido duradouro. Em resumo, o versículo é um chamado à humildade e ao reconhecimento de que a vida terrena é finita, incentivando o leitor a encontrar o verdadeiro sentido não nas realizações materiais, mas no temor a Deus, conforme conclui o livro. O versículo Provérbios 12:18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. É um ensinamento crucial sobre o poder da nossa fala. Ele estabelece um forte contraste entre duas formas de comunicação e seus resultados. Fala destrutiva, a espada penetrante, representa as palavras ditas de forma impulsiva, cruel, irrefletida ou maldosa. Assim como uma espada, estas palavras causam feridas profundas, dor emocional e podem destruir relacionamentos e o espírito de uma pessoa. A fala curativa, a língua dos sábios, representa as palavras proferidas com sabedoria, bondade, discernimento e propósito de edificar. A fala do sábio atua como um bálsamo ou remédio, trazendo conforto, encorajamento, restauração e vida aos outros. A mensagem central é um chamado à responsabilidade e ao domínio próprio no uso da língua, lembrando-nos que temos o poder de escolher se nossas palavras serão instrumentos de dor ou de cura. Oração. Senhor Deus, Pai de toda a sabedoria, nós te agradecemos pelo dom da fala, mas reconhecemos o grande poder que ela carrega. Como nos ensina a tua palavra, pedimos perdão pelas vezes em que usamos a nossa língua como uma espada penetrante, ferindo e causando dor com palavras ríspidas, críticas desnecessárias ou julgamentos precipitados. Concede-nos, ó Pai, um coração sábio e um espírito manso. Que o nosso coração esteja tão cheio do teu amor que a nossa boca só possa falar o que é bom. Que a nossa língua seja cheia de saúde e de cura. Que possamos usar as nossas palavras para edificar, consolar, encorajar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Coloca um guarda à nossa boca e ensina-nos a falar no tempo certo, com a palavra certa,
Que a nossa vida e a nossa comunicação reflitam a tua graça e a tua bondade. Em nome de Jesus, amém. O estudo aborda a provisão do maná no deserto, um evento central na narrativa da fidelidade de Deus para com Israel e uma poderosa lição de dependência divina. O maná, provisão e mistério. Êxodo 16:31. Nome e natureza. O povo de Israel chamou a substância de maná, que significa "que é isto?", refletindo sua natureza misteriosa e sobrenatural. Sua descrição como semente de coentro branco, com sabor de bolos de mel, aponta para a pureza, a suficiência e a doçura da provisão de Deus, mesmo em um lugar desolado. Significado teológico. O maná é um tipo de Cristo, o pão da vida, João 6,35, que sustenta espiritualmente os crentes. A provisão diária era um ato de graça em face da incredulidade, lembrando-os da fidelidade de Deus em suprir todas as necessidades. A lição do deserto. Dependência e palavra. Deuteronômio 8:3. O propósito da provação. Deus permitiu a fome e alimentou Israel com o maná para humilhá-lo e ensiná-lo que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, a verdadeira fonte da vida. Este versículo estabelece a prioridade da palavra de Deus sobre as necessidades materiais. O sustento não é meramente físico, mas essencialmente espiritual, advindo da obediência, do relacionamento e da presença de Deus. Conexão com Cristo. Jesus citou este versículo, Mateus 4:4, reforçando que Ele, a palavra feita carne, é o verdadeiro e único sustento que satisfaz a fome da alma e concede a vida eterna, João 6,35. Em essência, ambos os textos ensinam que Deus é um provedor fiel que supre tanto as necessidades físicas quanto as espirituais. A provisão material do maná era temporária, mas sua lição, confiar na palavra de Deus, Jesus Cristo, acima de tudo, é eterna. Oração. Pai amado, provedor fiel e constante, nós te louvamos pela tua palavra, que é vida e sustento para a nossa alma. Agradecemos pela lição do maná, que nos lembra da tua graça em nos suprir diariamente, mesmo quando nossa fé vacila ou nos pegamos murmurando no deserto das nossas vidas. Ajuda-nos a gravar em nossos corações a verdade de Deuteronômio 8:3, que não vivemos apenas do pão material, mas de cada palavra que sai da tua boca. Que o nosso maior anseio não seja a satisfação terrena, mas sim nos alimentar de Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida, que satisfaz completamente a nossa fome espiritual e nos oferece a doçura da tua graça e amor. Dá-nos a humildade de reconhecer a nossa total dependência de ti, que possamos confiar na tua provisão em tempos de escassez e, mais importante ainda, que não nos esqueçamos de ti em tempos de abundância. Em nome de Jesus, o nosso sustentador e redentor. Amém. O contexto de 2 Coríntios 1:3-4 é a carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Corinto, em um momento em que ele os consola e confirma seu apostolado frente a sofrimentos e críticas. Paulo começa exaltando a Deus como Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, evidenciando que Deus é a fonte de conforto verdadeiro em meio às tribulações. A experiência do sofrimento de Paulo e sua própria consolação por Deus torna-o capaz de consolar outros que também enfrentam dificuldades, ressaltando que há um propósito no sofrimento cristão: ser consolados por Deus para podermos consolar o próximo. A interpretação central desse texto é que Deus não apenas consola os cristãos em seus sofrimentos, mas que essa consolação tem um caráter funcional e comunitário, é para que também possam ser instrumentos de consolo para outros que estão em tribulação. Isso evidencia um ciclo de conforto divino e solidariedade.
cristã. Um versículo relacionado que complementa essa ideia é 1 Tessalonicenses 5:11, que exorta: portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como de fato vocês estão fazendo. Esse versículo reforça a importância da edificação mútua no corpo de Cristo, que está em consonância com a consolação que se recebe de Deus e se repassa aos irmãos em provações. Assim, 2 Coríntios 1:3-4 destaca Deus como o Pai das misericórdias, que conforta seus filhos, para que eles mesmos se tornem canais desse mesmo conforto para os outros em suas lutas, formando uma dinâmica de comunhão e fortalecimento espiritual entre os cristãos. Oração inspirada em Isaías 25:1. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me curvo diante de Ti e Te louvo com todo o meu ser. Tu és o meu Deus. Exalto o Teu nome, porque vejo as maravilhas que tens feito. Como o profeta Isaías, reconheço que as Tuas obras são perfeitas e que o Teu plano para a minha vida e para a história da humanidade é fiel e inabalável. Ajuda-me a confiar nas Tuas promessas, sabendo que aquilo que planejaste em Tua sabedoria, Tu o cumprirás com fidelidade e firmeza. Que a minha vida seja um louvor constante a Ti. Amém. Oração. Deus Pai, agradecemos por este dia e pela Tua palavra, que nos guia e nos ensina. Pedimos que nos ajudes a entender o verdadeiro significado de Eclesiastes 11:9, que possamos desfrutar da nossa vida, de nossa juventude e de tudo o que o Senhor nos dá com alegria e gratidão. Mas, Pai, que nunca nos esqueçamos da segunda parte deste versículo. Ajuda-nos a viver com sabedoria, a fazer escolhas que Te agradam e a lembrar que cada ação nossa tem um peso eterno. Que o nosso coração e os nossos olhos sejam direcionados para o que é bom e justo e que possamos sempre Te honrar. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua vontade, para que, no dia do julgamento, possamos ser encontrados fiéis e aprovados Pai de amor, em Teus olhos. Nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo, Teu Filho, que deu a sua vida por nós na cruz. Agradecemos por este memorial, a ceia do Senhor, que nos permite lembrar de Sua morte e ressurreição. Senhor, confessamos que muitas vezes nos aproximamos de Ti e de Tua mesa de forma indigna. Perdoa-nos pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de amor pelos nossos irmãos e pela falta de reverência em nossos corações. Ajuda-nos a examinar a nós mesmos, a arrepender-nos de nossos pecados e a viver uma vida que Te honre. Que possamos sempre nos aproximar da ceia com um coração humilde, grato e em plena comunhão com o nosso próximo. Que esta celebração não seja apenas um ritual, mas um momento sagrado que fortalece a nossa fé e o nosso amor por Ti e pela Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Oração. Pai amado, assim como Jó, queremos reconhecer a Tua soberania em todas as áreas das nossas vidas. Ajuda-nos a louvar o Teu nome, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dor e perda. Que a nossa fé seja firmada em quem Tu és e não no que Tu nos dás. Dá-nos a força para enfrentar as provações com a mesma integridade de Jó, confiando que Tu tens o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.